O ano é 2067. A música continua gerando disputa entre as comunidades mais pobres e segregadas, que são chamadas de coisa de gente mesquinha, depravada, e as pessoas preocupadas com a alta cultura. Nos bailes de gala e da grande elite, só música de fartura, momentos leves do dia a dia, não essa indecência de hoje. E ao som de Anitta, Pablo e MC Cabelinho, a elite dança e despreza o neo-future pisadinha, um gênero subversivo, baixo, nojento e desprezível que fala sobre assuntos fúteis e geralmente usa trocadilhos engraçados de cunho sexual. Mas, antes de falar sobre isso, vamos dar um passo atrás, alguns séculos na história, para dar uma olhada nisso. No século XVI, na Espanha, surgiu a chacona. Era um gênero musical voltado para dança, para festa. Comum nas comunidades mais pobres e segregadas, aterrorizava as instituições conservadoras da época. Muita gente queria proibir a chacona, que era chamada de vulgar, profana, indecente e baixa. As letras dessas músicas se remetiam aos movimentos da sua dança, falavam sobre assuntos do momento e geralmente usavam trocadilhos engraçados, muitas vezes com cunho sexual. Um dos principais temas das chaconas era justamente como era bom dançar a chacona e sobre uma vida boa e cheia de fartura. Aos poucos, com o passar das gerações, essas músicas foram se transformando e sendo adotadas pelas mesmas camadas sociais que as rejeitavam. O gênero se sofisticou, ganhou complexidade e foi mudando várias das suas características originais. Hoje, os mesmos espaços que repudiavam a chacona são os espaços em que é mais fácil encontrá-la. No mesmo século XVI, provavelmente na Alemanha, surgiu a valsa. Era um gênero musical voltado para dança, para festa. Comum nas comunidades mais pobres e segregadas, aterrorizava as instituições conservadoras da época. Muita gente queria proibir a valsa, que era chamada de vulgar, profana, indecente e baixa. As músicas se referiam aos movimentos da sua dança, ou falavam sobre assuntos do momento, com trocadilhos engraçados, muitas vezes de cunho sexual. Um dos principais temas das valsas, quando elas eram cantadas, era como era bom dançar esse tipo de música e sobre uma vida boa, cheia de fartura. Aos poucos, com o passar das gerações, as valsas foram se transformando e sendo adotadas pelas mesmas camadas sociais que as rejeitavam. Hoje, os mesmos espaços que repudiavam a valsa são os espaços em que é mais fácil encontrá-la. No século XIX, no Brasil, surgiu o choro. Era um gênero musical voltado para dança, para festa. Comum nas comunidades mais pobres e segregadas, aterrorizava as instituições conservadoras da sua época. Muita gente queria proibir o choro, que era chamado de vulgar, profano, indecente, obsceno. Os títulos das músicas remetiam aos movimentos da dança ou então falavam sobre os assuntos do momento, com trocadilhos engraçados, muitas vezes de cunho sexual. Um dos principais temas dos choros era como era bom dançar esse tipo de música e sobre uma vida boa, cheia de fartura. Aos poucos, com o passar das gerações, o choro foi se transformando e sendo adotado pelas mesmas camadas sociais que o rejeitavam. Hoje, esses espaços que o repudiavam são os mesmos espaços em que é mais fácil encontrar o choro. No final do século XIX, nos Estados Unidos, surgiu o jazz. Era um gênero musical voltado para dança, para festa. Comum nas comunidades mais pobres e segregadas, ele aterrorizava as instituições conservadoras da época. Muita gente queria proibir o jazz, que era chamado de vulgar, profano, indecente, obsceno.
As músicas se remetiam aos movimentos da dança, falavam sobre assuntos do momento, tinham trocadilhos engraçados, muitas vezes de cunho sexual. Um dos principais temas das músicas era como era bom dançar ao som do jazz, e também falavam sobre uma vida boa, uma vida cheia de fartura. Aos poucos, com o passar das gerações, o jazz foi se transformando e sendo adotado pelas mesmas camadas sociais que antes o rejeitavam. Hoje, esses espaços que repudiavam o jazz são os mesmos espaços em que é mais fácil encontrá-lo. Fly me to the moon, let me swing among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, take my hand. In other words, no século XX, também nos Estados Unidos, surgiu o rock. Era um gênero musical voltado para dança, para festa. Comum nas comunidades mais pobres e segregadas, ele aterrorizava as instituições conservadoras da época. Muita gente queria proibir o rock, que era chamado de vulgar, profano, indecente, obsceno e baixo. As músicas se remetiam aos movimentos da dança, falavam sobre os assuntos do momento e tinham trocadilhos engraçados, muitas vezes com cunho sexual. Um dos principais temas do rock and roll era justamente como era bom dançar o rock and roll e sobre uma vida boa, cheia de fartura. Aos poucos, o rock foi se transformando e sendo adotado pelas mesmas camadas sociais que antes o rejeitavam. Hoje, esses mesmos espaços que o repudiavam são os espaços em que é mais fácil encontrar o rock. Felizmente não são os únicos. E o rock hoje, adivinhe só, virou reacionário, espaço de status. Será que então esse é um ciclo inesgotável? A arte vem de baixo, muda padrões, cria gerações, abraça grupos, funda estilos, pensamentos, quebra com o status quo, cresce e depois vira indústria, produto, quase paródia de si mesmo, estética pura, vazia, até um novo ritmo da última semana. Por que é que isso acontece? Será que a arte está condenada a isso? Talvez, no mundo do mercado, na arte como conhecemos hoje, no capitalismo artista, citando a expressão de Gilles Lipovetsky. Mas o fato é que nós não somos refém da história, não estamos determinados. Isso é só um truque de mercado, realismo capitalista. E veja só que incrível, é só a própria arte que pode resolver isso, porque é nela que estão as saídas que mais incomodam. Então, quer um excelente guia de onde está a vanguarda da arte de uma sociedade em determinado momento? Costuma estar na manifestação legítima de arte que é considerada menor, mesquinha, insignificante e vinda das camadas mais pobres. Dificilmente a vanguarda está presa em galerias de gente rica. E então eu aprendi o seguinte: você sempre vai ter a força contrária do mundo quando você quer nadar contra a maré. Para combater poderosos, às vezes é preciso incomodar. E se você sabe que esse é o objetivo, a verdade por trás da sua arte, rompa status, seja profano, indecente, baixo, mas seja gente boa. Foi isso que eu aprendi com a Rita Lee. O resto é intriga da oposição. E veja, isso aqui não são palavras vazias não, é um chamado para ação. Como você pode imprimir algum tipo de transformação? Como combater gente ocupada com a alienação? Essas pessoas da sala de jantar. Agora eu vou parar o texto por aqui, porque eu sei que se o texto chegasse até a Rita, certamente ela leria e diria: chato pacas esse texto, hein, meu? O legado fica, a arte permanece e a gente continua aqui, aprendendo a quebrar padrões e sair das normoses. Mais um momento para falar do nosso parceiro recorrente no canal, a Manual. No vídeo passado eu contei que eu estava fazendo o tratamento da Manual e os comentários foram a loucura. Vamos ser sinceros, né? A gente tá ficando mais velho. Já são quase 5 anos de canal e é isso.
60% dos homens vão experimentar a calvície até os 40 anos. E eu vou te contar uma fofoca aqui. Não sou só eu da equipe fazendo tratamento, tá? O pessoal dos bastidores também tá usando o manual e a gente notou uma coisa que é ponto pra empresa. As nossas doses são bastante diferentes porque os níveis dos nossos problemas também são bem diferentes. Mostra que a consulta deles não é só pra empurrar produtos padrão. E não adianta a gente rir do meme do calvo. Tem gente que lida bem com isso, mas tem gente que simplesmente quer se tratar. Tem muito mais coisa dando problema nesse mundo e a nossa autoestima não precisa ser uma delas. E agora que eu tô chegando nos 5 meses de tratamento, eu já vi que a parada é muito simples. Peço no site rapidão, já chega na minha casa, sem exposição, discreto, frete grátis, suave. E o tratamento é tanto para casos iniciais, como o meu, quanto mais avançados. E quanto antes tratar, mais resultados terá. E pode consultar, a Manual tá com preço bem mais em conta que o mercado. Ainda mais que eles mandaram 40% de desconto para quem usar o cupom REFLEXão no link que tá na descrição, com tempo limitado. É muito difícil canais como o nosso terem patrocínio, e a Manual topou tá aqui por bastante tempo. Então clique no link, mostre seu engajamento para a parceria continuar, e você que tá precisando de tratamento, vai sem medo que a Manual é coisa séria.